Vamos fazer o nosso Verdade em Pauta desta semana. E hoje nós vamos discutir transporte coletivo urbano. O nosso convidado é o engenheiro civil que pertenceu ao Conselho Municipal de Transporte, né? Por muitos anos integrou a comissão, presidiu a comissão, se dedicou, conhece o assunto, então, e é empresário, o Eumiro Bobeck. Dia, Miro. Bom dia. Tudo bem? Tudo, estamos firme. Você ficou uma temporada boa lá no conselho, né? Eu pertenci ao conselho por 2 vezes, anteriormente, na primeira administração do Vosgrau, eu cuidava do sistema de transporte, fui o autor, inclusive, do projeto de integração, foi todo ele feito lá dentro da prefeitura, sob minha presidência. Mas esse foi no final do primeiro mandato dele, né? Todo o primeiro mandato nós realizamos o projeto. Eu pertencia ao conselho, depois saí, quando saí da prefeitura, saí do conselho e retornei. Ah, você trabalhou na prefeitura no primeiro governo do Pedro? Foi 7 anos funcionário. Depois tu montou a tua empresa e tal. Isso, daí eu pedi demissão para trabalhar na... Eu não lembrava. Fui autor do primeiro projeto há Então, mais de 25 anos. Poxa, então a integração foi trabalho seu? Sim, meu trabalho com a equipe da prefeitura, que ainda tem alguns remanescentes, com o Luiz Eduardo e foi um choque cultural, né? Porque o terminal da Praça Barão de Guaraúna foi desfeito, do Ponto Azul, poxa, e nasceu uma coisa nova, diferente, né? Diferente. E claro, e que agilizou, lógico, o transporte, modernizou. Né? Foi de extremo sucesso. Inclusive, a época foi o único sistema totalmente 100% integrado quando ele foi implantado. Depois Curitiba correu atrás e integrou também, né? Totalmente, 100%. Era um desafio na época, existia muita preocupação de e se não dá certo. No fim, houve um incremento de usuários que nós chegamos assim a um IPK, que é o Índice de Passageiro por Quilômetro, de 3. Que hoje a nossa tarifa, se esse índice hoje é 1,5, se esse índice persistisse, a nossa tarifa seria R$2 e pouquinho. O preço da tarifa, né? Só que as coisas mudam ao longo dos anos. O grande problema que sempre tem no Conselho, né, Miro, é o reajuste da tarifa. Né? Chega o reajuste da tarifa, parece que é um choque, mas está lá no contrato que todo ano precisa ter, né, reajuste da tarifa, porque é reajustada a tarifa da água, é reajustada a tarifa da luz, né? Todo ano a mensalidade escolar é um preço diferente, né? Então do ônibus também, porque não cai ônibus do céu, pneu não vem do céu, né? Como é que é lidar com isso? E você pertenceu ao tempo em que o conselho era consultivo, né? Depois nós vamos falar dessa mudança abrupta que teve aí do deliberativo, que eu acho que trouxe mais prejuízo do que vantagem. Né? Então, a tarifa ela é composta desde a sua origem no contrato de 2002. Ela tem uns índices, são indexadores de índice nacional, e ela depende dos reajustes dos produtos, né? O reajuste um dos índices que é muito forte é com relação ao pessoal operacional, que é 40% da tarifa é mão de obra, né? Nós temos 18%. É uma empresa prestadora de serviço, né? Então. Perfeito. Temos 18% que é combustível, que o consumo é muito alto, que é um arranca e para o dia inteiro, um desgaste grande dos veículos, porque eles não é um caminhão na estrada. Às vezes as pessoas querem comparar. O caminhão você põe a marcha e ele roda. Exatamente. Aqui arranca e para o dia inteiro. Os veículos têm uma durabilidade menor do que um outro. Então, todos esses índices colaborados, eles acompanham
o valor a ser pago pelo trabalho que a empresa presta para a população. E aí tem um discurso surrado, né, que ele pertenceu ao PT e hoje não tem gente que fala, precisamos quebrar o monopólio, né? Esse negócio de ficar uma empresa única é uma barbaridade quebrar o monopólio, né? O Péricles foi prefeito, né? Sim. E o que o Péricles fez? Não era a concessão 10 anos? O Péricles não deu 10 e mais 10, né? E daí ele colocou em discussão, foram feitos 2 lotes, né? Sim. Sim. E a Aviação Campos Gerais ganhou os 2, né? Um deles, inclusive, a Iapó concorreu também, né? Isso. E ganhou. Porque daí eles acham que tendo uma empresa só, quer dizer, os defensores disso aí ficam mentindo para o povo, vendendo a ideia de que tendo 2 empresas, elas concorrem entre si, mas não são elas que definem o preço, né? Você acabou de nem dar preço os dados, e né? nem itinerário. Os ônibus, cada linha tem uma tabela de horários a ser cumprida, e quem determina isso é o poder público. É o poder concedente. O agente, que hoje é a autarquia, às 6 horas da manhã, no Palmeirinha, tem que ter um ônibus e de 50 ou de 25 minutos, eles vão ter que retornar aqui. Então, esse processo ocorre para a cidade toda. Certo. Então, não tem concorrência, não tem um ônibus passar na frente do outro. Pode ter 2, 3 empresas, mas o horário ele tem que cumprir igual. O horário tem que cumprir, quem define o valor da tarifa é o sistema, né? É o sistema. Não, é o prefeito, não, é o sistema. É o sistema, exatamente. Essa é uma situação que é difícil explicar para a população, né? Certo. Mas ela tem que ser dita. A empresa está lá trabalhando por ordem de serviço. Cada mudança de horário tem que se emitir uma nova ordem de serviço. Agora o horário não é mais esse, o horário passa a ser aquele. A autarquia faz a divulgação dessas novas alterações, até de linha, quando... Qualquer itinerário que mude, né? Mude, mesmo que seja temporário, por causa de uma obra, tem que ser comunicado e tem que ser autorizado a empresa a fazer. Então ela cumpre ordens 24 horas por dia. Certo. Ela não sai um ônibus da garagem sem uma ordem de serviço expressa do município. Então o município manda, seja quantas empresas. E eu penso até que mais empresas talvez até encareça, porque é mais uma garagem, mais uma oficina, mais uma estrutura. Mais uma empresa. Mais uma empresa. Mais uma administração, né? Da talvez seja de uma ser parâmetro para outra. Essa administra melhor, essa tem uma taxa de custo melhor. Mas, na verdade, isso tudo é um externo, que o que vale é o que está na planilha, que se destina a cumprir esse serviço para a população. E o agente público, ele tem que escolher, ele foi conduzido a escolher a melhor opção para a população. Isso, todo custo, toda opção tem um custo. Então, olha, nós temos essa opção, essa é mais barata, essa aqui eu quero pagar, se eu quero ônibus com ar-condicionado, é mais caro. Sim. Quero ônibus, o quê? É médio. Sim. Pode ser ônibus simples, é mais barato. Então tem que estabelecer um padrão e tem que estar permanentemente com a população discutindo isso. E tudo em cima de um padrão técnico, né, Miro? Não há o prefeito vai querer favorecer ou prejudicar a empresa, não. Tem que o sistema determina que seja uma avaliação técnica, o preço da passagem, não é? Isso, ela vem, tudo isso, além da lei que criou, né, Lei 2018-2002, que foi no governo Péricles, a lei criou, ela estabeleceu um decreto de regulamentação, que é um documento acessório à lei de criação, uma metodologia de cálculo da planilha, com índices, e são 5 documentos que um assessora o outro no cumprimento do serviço. Isso tudo, o contrato da empresa, com as regras que a empresa deve cumprir, pró e contra, né? A empresa tem normativas a serem cumpridas, e o município tem normativas a cumprir para fazer
para fazer isso funcionar e, por consequência, estabelecer um preço para o serviço ser dessa forma. Então, isso é tudo regulamentado, não tem, o resto é tudo discurso. Caixa preta, não sei o que, é tudo discurso. O município pode saber, se ele quiser acompanhar, nós já fizemos isso em várias ocasiões, de pegar os passageiros um mês básico, pegar 100%. Então, não é que hoje fazem por amostragem, mas se o município quiser fazer por pegar um mês lá ou acompanhar permanentemente, é só estabelecer uma estrutura de acompanhamento, né? É caro, encarece, lógico que isso vai encarecer, né? Até aquela empresa Logitrans cobrava 4% da tarifa para fazer isso. Depois foi extinta com o governo do Pedro. Do Pedro na sua Essa Logitrans foi no governo do Péricles. Isso, né? ela veio junto com o contrato e ela cobrava 4% para administrar. Você veja. Hoje isso é feito pela autarquia, tipo a autarquia. De certa forma encarecia 4% a tarifa. Sim, né? Perfeitamente. Mas são formas, né? Está correto, está no contrato, é possível até. Quiser retornar, né? E tem imposto sobre serviços em cima da tarifa, né? Então essas coisas tudo estão compostas, né, na tarifa, não tem assim nada de excepcional. Miro, você era presidente, daí o prefeito Marcelo Rangel, não sei por que cargas d'água, entendeu que o conselho não deveria ser mais consultivo, né? Porque vocês faziam todo o estudo e sugeriam ao chefe do Poder Executivo, né? O valor da tarifa deve ser esse aqui. Sim. Era assim que funcionava. Perfeitamente. Né? Então, o conselho trabalhava com documentos. O conselho fazia todo o serviço de campo, vamos dizer assim, né? Não, na verdade... O serviço de campo, estou dizendo analisar tudo, e depois mandava um relatório para o prefeito dizendo, chegamos ao estudo de um valor tal. Isso, né? Perfeitamente. A autarquia, ela acompanha diariamente o sistema. Então, comprou um ônibus novo, a nota fiscal vai para a autarquia. Todas as notas dos índices essenciais, a folha de pagamento vai mensalmente para a autarquia. Então, a autarquia tem todos os documentos. Chega na época da tarifa, a autarquia disponibiliza para os conselheiros, por 15 dias, essa documentação. A gente analisa os documentos que compõem a tarifa e a gente verifica, faz uma amostragem no mercado. Normalmente, eles compram diesel diretamente da distribuidora. Certo. É sempre mais barato do que comprar na revenda, bomba do posto. Isso mesmo, porque a bomba não tem como fornecer 10 mil litros por dia, exemplo, né? Então, pneus igualmente, os veículos são comprados, por exemplo, diretamente da fábrica, as carrocerias são das fábricas. Então, a gente faz essa composição e faz essa coação e determina, a tarifa tá compatível com esse número. E sempre aparece alguma consideração de cunho social. Por vezes acontece dentro... tem alguns índices que não vêm sido corrigido ao longo dos anos. Antigamente o ônibus gastava mais, hoje os ônibus estão mais modernos, estão mais tal... Então, essas equações o conselho resolvia na mesa. Então, por vezes, a tarifa não é 100% o que está transmitindo naquele momento. Certo. Era uma equação que dava uma diferença. Normalmente, tem o pessoal da área social ou visando um aumento de passageiro, puxava um pouquinho, né? Mas o prefeito... tem autonomia para cumprir a planilha. Né? Então, sempre foi trabalhado dessa forma, funcionou ao longo de todos esses anos. Né? Eu fiquei ali 8 anos do último
do governo anterior e praticamente mais 6 agora, estou 14. Eu já tinha trabalhado mais 4, então eu estou 18 anos no sistema. E aí, essa mudança daí para que o conselho então deixasse de ser consultivo e passasse agora a ser deliberativo, o que foi decisivo para você, inclusive, sair do conselho, deixar a presidência, né? Perfeitamente. O que muda na prática? A rigor, nada. A rigor, muda na responsabilização dos conselheiros. Na sistemática. Isso, porque hoje você sugere e contratualmente e pela legislação que estava até então, a responsabilidade é do prefeito, do gestor eleito para fazer essa função. Com essa mudança, isso passou ao conselho ter uma atribuição de gestor. Só que nós não temos as ferramentas para fazer essa gestão. Nós não temos... Foge, né, da competência original do próprio conselho. Teria que ser um conselho daí contratado, um conselho pago para fazer isso, com uma equipe de especialista, de técnicos. Que fosse feito o acompanhamento que a autarquia faz. Né? Perfeitamente, teria que ter um duplo acompanhamento. Né? Com advogados para instruir. Isso. Era um trabalho permanente. Trabalho permanente, diário daí. Deixa de ser conselho, de aconselhar. Passa a ser um gestor. É o meu ponto de vista. E também muitas situações que a gente observou. Eu, por exemplo, da minha empresa, a minha atribuição na empresa não me permite assumir cargos deliberativos. Foi consultado, o nosso advogado falou, não, ou você fica no conselho ou você sai da empresa. Você não pode fazer as duas coisas porque você passa a ter responsabilidade a mesma que o prefeito tem. Isso. No sistema. O prefeito, quando ele vai se preparar para disputar uma campanha uma vez eleito, ele se prepara para ser o prefeito da cidade. Certo. Ele deixa as suas atribuições praticamente. E vai se dedicar exclusivamente. Exatamente. Numa cidade de tamanho de Ponta Grossa, o prefeito tem que ser exclusivo, não tem outra alternativa. As demandas são tantas que ele vive 24 horas a cidade. E daí ele se desvincula das suas atividades por um período, né? Para poder se dedicar a isso. E o conselho, infelizmente, eu particularmente não podia assim agir, e assim outros conselheiros que também se julgaram incapacitados, né? Impedidos. Na verdade, o termo é esse, impedidos. É um impedimento legal. E o conselho hoje está praticamente inviável, né? Os que saíram não foram substituídos. E depois hoje... ele não traz nenhuma vantagem, né? Para o usuário do sistema. Não Então, vai trazer. Foi uma mudança que o prefeito fez que mais prejudicou do que ajudou. Porque o conselho se fez... E não vai mudar nada, né, no contexto das atribuições dele, ser responsável também pelo preço da passagem. De repente, não, um negócio de desgaste. Mas quem se candidata tem que assumir, né? Quer o bônus, tudo bem, mas tem que responder pelo ônus também, não é? Esse é um lado bastante político, né? Que fica para nós, conselheiros... a gente não quis entrar nessa seara. No mérito. A regra é essa agora, então não serve. Né? Para mim não serve, eu vou embora. Né? Hoje o conselho está composto de pessoais de ofício, né? Que são aqueles cargos que são a própria empresa, que tem que ter seu representante, o município, que são os que estão lá de ofício, eles não está na lei, eles não podem se negar a não ir, né? Agora, as instituições que não são remuneradas por isso, resolveram se afastar. E a minha instituição, não sei como é que vai ser o procedimento dela.
você representava a Associação dos Engenheiros. Certo, isso. Né? A Associação Comercial saiu, a Universidade saiu, o CDL, o CDL, a OAB. Não o OAB também. Pois é. A Associação Comercial e CDL se retiraram por completo. Né? A nossa instituição, a Associação dos Engenheiros, eu somente pedi demissão ao presidente, pedi minha renúncia, tendo em vista o meu impedimento legal de participar. A universidade, o que se tem notícia é que a professora que lá representava, ela é uma professora de tempo integral, ela não pode assumir outros compromissos, outra responsabilidade que não seja meramente consultivo. Então a universidade vai ter Até porque, fazendo parte do Conselho Consultivo, você está oferecendo uma contribuição sua à comunidade. Exatamente. Né? É um serviço relevante. Né? Sim. Gratuito. E gratuito, exatamente. Né? E agora ele passa a ter responsabilidade, então para a gente fica um pouco difícil de participar. Miro, o prefeito esse ano quis criar o Fundo Municipal do Transporte, quer dizer, no lugar do dinheiro ser gerido pela empresa, era para ser gerido pelo município. O que muda? Onde está a vantagem? Porque isso aí tem que ser feito tudo de modo a criar algum tipo de vantagem para o usuário, para baratear o serviço, para melhorar, enfim. Eu até falei aqui um negócio estranho, porque, por exemplo, a Sanepar o poder concedente é o município. Sim. Por que não criar o fundo do saneamento? Porque as circunstâncias são iguais. Né? Então, é uma situação que hoje eu entendo pelo meu perfil, um perfil mais liberal, que vai na contramão. Né? Porque eu acho que as atividades que o poder público não precisa fazer, ele não deve fazer. O transporte aqui é um dos melhores sistemas do Brasil. Pode sair para andar por aí. Não adianta falar de boca para fora. Sim. Tem que ir ver. Eu visitei o Brasil inteiro, escolhemos os melhores sistemas e visitamos, e tem os fóruns de transporte até hoje que são permanentes no país. É só ver os descalabros que tem pelo país afora. Certo. Então nós, por estarmos, é um dos poucos sistemas que é totalmente gerido pela própria empresa. Né? A empresa gere os seus recursos. Ela não traz nenhum prejuízo. Não onera em nada. Não onera o município, não onera as atividades do município. Então eu penso que nessa hora a gente tem que deixar ficar longe, está sendo Se bem feito. Se está bom, sim, deixa assim. Deixa funcionar. Né? Eu não sei qual a ideia, não consegui, assim, não passou pelo conselho isso, sim, foi uma atitude do prefeito com os seus gestores. Ele ainda não explicou tecnicamente isso. É um resserviço, porque o transporte ele gera dinheiro miúdo, gera moeda, sacos de moeda por dia. É só você ver, vai lá um dia e olhe o caminhão carregar, não tem nota de 50 do céu. Eles nem aceitam. A maior nota que eles aceitam é R$10. O prefeito vai criar um adicional oneroso para o município. Sim, ele vai criar mais um trabalho para ele. E a empresa vai desativar uma área que ela tem lá que só cuida disso. Eu não sei como, porque é bastante gente, sabe? Não adianta o prefeito contratar um caminhão, cofre ali, um carro forte, para ir lá captar dinheiro de tarde e no outro dia devolver para a empresa. Eu não sei. Onde estaria a vantagem? Mas eu não sei. Isso aí não passou pelo conselho. Não conhecemos a necessidade. Eu cito muito aqui, tempo da Companhia Prada de Eletricidade, né, que os candidatos a prefeito se elegiam em cima da Prada, e porque a Prada não era nem Prada, era a praga e crítica na Prada. Só que se elegiam e não faziam nada para mudar a Prada. Né? Sim. E daí eu conto que quando o Ciro Martins se elegeu prefeito, foi o primeiro prefeito aí em São Paulo conversar com o dono da Prada, porque precisava levar energia para fazer o distrito industrial. A Sambra, quando se instalou, né, que hoje é a Bung, se instalou graças à energia que a Prada levou lá. Né? Sim. Então prestou grande serviço. E hoje a gente vê
querer eles pegarem a empresa, né, então, a Aviação Campos Gerais, para ser a praia de hoje criticar, né? Então, como você acabou de dizer, eu falo que eu lembro da Autoaviação Ponta Grossense, da Aviação Campos Gerais, que era do Mesomo, que foi criou, e daí o Golin comprou, isso. Não é? Então, seria o terceiro grupo de empresários na história de Ponta Grossa, né? Sim. E eu sempre falo aqui, a nossa empresa ela não é a melhor do Brasil, mas está muito longe de estar entre as piores, né? A qualidade do serviço prestado. Eu acho que ela está entre as melhores. Pois é. Em termos de gestão, de prestação de serviço, de qualidade de ônibus, eles são profissionais na área, né? Não são amadores. Pois é. Eles conseguem ter os ônibus permanentemente funcionando, à disposição do usuário, que é o que interessa, isso. Dentro das normas técnicas. Então, eu penso que, eu acredito, assim, eu vejo que eles cumprem perfeitamente o contrato que eles foram contratados. E a cidade estaria bem servida com esse serviço. Sim, perfeitamente. Pelo que você viajou e conhece, o tempo que você ficou no conselho, não é? Eu não tenho dúvida quanto a isso. É lógico que trânsito e transporte você tem que revisar ele diariamente. As coisas mudam, os costumes mudam. Hoje nós temos fatos novos, por exemplo, esses serviços de Uber ou similares, né? Que vêm para mudam, então tem que haver essas adaptações, como nós tivemos há tempo atrás as motos, o financiamento de motos. Eu sei as atividades, muita gente deixou de usar transporte, são bastante. O transporte público foi deixado de lado, então por isso que ele acabou até encarecendo, porque é menos pessoas a pagar a mesma conta. Fica mais caro. Fica mais caro. Que nem você falou no início que antigamente o IPK era 3, hoje estaria em 1,5. Então, por conseguinte, o valor unitário tem que ser mais caro. Em 20 anos diminuiu a metade dos usuários. Ou aumentou bastante a quilometragem para atender novas demandas. A cidade cresceu, se expandiu. A minha filha, inclusive, fez um mestrado sobre gestão urbana. Ela fez sobre os novos conjuntos habitacionais. E só o fato, a grande maioria de uma pesquisa científica que estão no conjunto são pessoas que saíram de um local que era abastecido por ônibus e foram para um outro local que não tem. Aumentou em 6% a tarifa, só o fato do deslocamento das pessoas de áreas consolidadas para novas áreas. Né? Porque aumentou a quilometragem, tem que ter ônibus, cada núcleo tem que ter linhas de ônibus para atender. Toda a infraestrutura, né? Isso, e isso encarece, não tem dúvida nenhuma, né? Muito bem, Miro. Obrigado. Estamos às ordens. Um abraço. Obrigado e até a semana que vem com outro tema, um outro assunto de interesse da nossa comunidade.